Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que Deus venha abençoar poderosamente sua casa, sua família, o ambiente que você está nesse momento, que ele venha ser contaminado, repleto da presença de Deus, é o que peço a Deus em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidá-lo a estar se inscrevendo no nosso canal, que é o que eu sempre tenho pedido no início de cada vídeo nosso. Por quê? Puxa, mas como... Às vezes pensa, puxa, Sandro, mas é todo vídeo. Pois é, por que eu falo isso? Porque assim, a gente consegue acompanhar a estatística do canal, dando uma olhada ali, e a maior porcentagem de visualizações não é de pessoas inscritas. Então, assim, quando você se inscreve, o algoritmo ele manda essa informação para a plataforma do YouTube, que está tendo relevância o canal. E esse é o nosso objetivo, que cada palavra que nós temos aprendido, assim, e eu creio que hoje não vai ser diferente, que venha alcançar vidas, né? Eu digo que eu tenho aprendido demais aqui em cada momento de reflexão. Nós já passamos de 60 vídeos aí, graças ao nosso grande e poderoso Deus. E o objetivo é esse, que palavras venham alcançar mais vidas, porque aqui nós refletimos sobre alguns temas específicos e tentamos aprender e refletir ali na palavra de Deus o que ela diz direto ou indiretamente. Então você que está aí nos acompanhando, olhando esse vídeo, acompanhando conosco esse momento de reflexão, eu peço muito em nome do Senhor Jesus que você venha estar se inscrevendo e ativando as notificações. E aí você vai ser sinalizado quando tiver conteúdo novo, tá bom? Dê essa força aí pro nosso canal e eu creio que vidas vão ser impactadas assim como a minha tem sido impactada, assim como a sua que tem acompanhado os nossos vídeos também e tem nos acrescentado dentro desses temas específicos, tá bom? Conte aí com o seu apoio em nome do Senhor Jesus. Pessoal, então hoje nós vamos refletir no seguinte tema. Esse aqui, ó. Tema: lamentação versus murmuração. Tem diferença? Não tem? O que é cada um? Ou seja, lamentação versus murmuração. Coração revelado diante de Deus, e tem como texto base ali a Filipenses 2:14, que é um versículo bem curto, mas que diz muitas coisas. Que diz assim: fazei todas as coisas, todas as coisas, não é algumas, é todas, sem murmuração nem contenda. Então vamos dar uma olhada aí para ver o que nós podemos aprender com esse tema. Porque assim, vamos lá, na caminhada cristã, todos nós enfrentamos dores. Então, se alguém te ensinou, não, vem para Jesus que é só vitória, igual tem um hino, né? É só vitória, é só vitória, é só vitória. Não é bem assim. Tem luta, tem guerra, tem dores, tem crises e momentos de profunda tristeza. Tem. Só que a diferença é que quando você se achega a Jesus, a caminhada muda. É outra coisa. Porque você vê o agir do Senhor na vida, que é entregue a Jesus. Você vê a diferença. Você vê, né? Quantas pessoas dizem, nossa, aquela pessoa, né? Igual esses dias eu fiz uma postagem, falei assim, quem vê não acredita, o ser apocalíptico que eu era, e hoje, pela misericórdia de Deus, falando de Deus, né? Então, assim, quando você vem para Jesus, ele toma a frente dos seus passos, ele toma a frente dos seus caminhos. É óbvio que
É claro. É igual, por exemplo, eu vou colocar um exemplo meio diferenciado, mas só para ter uma ideia. Tudo hoje tem regras. Tudo tem regra. E com Deus é assim. Ação gera reação de Deus. Então, o Senhor é pai. Você que é pai, você que é mãe, e age com sabedoria com o seu filho. Então todo pai, toda mãe, gosta de prestigiar o filho, de dar um presente, alguma coisa assim. Mas aí tem aquela pergunta assim, será que ele merece? Será que não? Por outro lado, mesmo que ele não mereça muitas vezes, o pai tá ali, né? O pai tá ali, tá cuidando, tá ali. Por quê? Porque o filho se achegou ao pai, né? O filho se achegou ao pai. Então, até nós chegarmos a Jesus, a nossa origem é adâmica. Nós viemos da origem de Adão. Quando se achegamos a Jesus, aí a coisa muda. Deixamos de ser criaturas, feituras de Deus, para que venhamos a ser filhos, através de Jesus, que é o caminho até o Pai, né? Mas vamos lá, vamos ver. É algo que, se deixar, a gente se estende aí, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela não nega o sofrimento humano, mas mostra como devemos expressá-lo diante de Deus. Existe, porém, uma grande diferença entre murmurar e lamentar, né? Por exemplo, vamos lá. A lamentação vamos murmuração essa. Murmuração é um fruto de um coração ingrato, que resiste à vontade de Deus. A lamentação, ao contrário, é a expressão de uma dor sincera, mas que ainda confia em Deus e reconhece a sua bondade, né? Então, vamos fazer primeiramente uma exegese desse versículo, né? Do versículo 14 ali de Filipenses, e também ver a distinção bíblica disso, né? Dentro dos sistemas aí, murmuração e lamentação. Então, murmuração vem de gogismos, no grego, né? No Novo Testamento. O que significa murmuração no original no grego? Gogismos. Significa resmungar, reclamar em segredo, falar contra Deus ou contra a sua liderança. Exemplo. Israel no deserto, né? Vamos dar uma olhada ali pegar só para ter uma referência. Livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 2 e 3. Para a gente ter uma noção. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. E aqui conta muito a história do povo assim que eles foram libertos do Egito. E é um povo que eles viram com seus olhos todo o agir de Deus. Mas mesmo assim, vinha aflição, vinha alguma coisa, pronto, já era o suficiente para eles murmurarem, porque só via o que faltava e esquecia o que Deus já havia feito, né? Então isso é complicado. Então a murmuração, ela nasce de onde? Ela nasce da ingratidão e de uma cegueira.
né? Uma cegueira espiritual, né? A murmuração. Agora vamos para lamentação, que vem... Lamentação a gente vê ali no original, no hebraico, que quer dizer kiná, no hebraico ali, né? E ela também tem um significado. Então, é uma expressão poética, poética de dor. Uma poética de dor? É uma expressão poética de dor. Clamor profundo diante de Deus. E ali temos exemplos, né? Da mesma forma dos murmuradores, lá o povo do Egito, também temos exemplos aí de lamentações, né? Então, justamente o livro de Lamentações, né? Lamentações de Jeremias, né? Mostra Jeremias chorando por Jerusalém, mas sempre reconhecendo. E nós vamos lá para Lamentações, capítulo 3, versículo 22. E diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Né? Então, assim, lamentar o que é? É você abrir o coração em dor, mas sem perder a esperança no caráter de Deus. Jeremias lamentou? Lamentou. Jó lamentou? Também lamentou. E são dois personagens dentro da palavra de Deus que foram muito fiéis a Deus. Tinha Deus cravado nos seus corações. Né? Então vamos fazer uma reflexão teológica sobre isso, né? Então vamos lá. A murmuração, ela é uma rebelião disfarçada. É como dizer assim: Deus, eu não confio no teu cuidado. O murmurador faz isso, ele não confia no cuidado de Deus. A lamentação, por outro lado, é oração em lágrimas. É como dizer: Deus, eu não entendo, mas ainda confio no teu amor, ou confio no teu agir, ou confio no Senhor. Por quê? Por que nós devemos confiar em Deus? Porque Ele é fiel. Ele é Pai. Ele sabe aquilo que precisamos antes mesmo de precisar. Né? Jesus. Exemplo de lamentação. Jesus mesmo lamentou no Getsêmani. Né? Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Livro de Mateus, 26, versículo 39. Que diz assim: indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é uma lamentação de Jesus, né? Então, assim, é interessante porque nós olhamos através disso. Há algumas vou colocar assim, heresias sobre essa passagem, né? Há muitas outras óticas também, mas como a gente está frisado aqui na lamentação e murmuração, nós vemos aqui Jesus confiava no Pai. Jesus estava ali pronto para fazer a vontade do Pai, né? Da vontade do Pai. E ele lamentou, mas ele finalizou dizendo: mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? Então, Jesus nunca murmurou. Por quê? Porque seu coração estava cheio de gratidão e submissão ao Pai. Então, quando nós vemos isso para uma aplicação prática, nós podemos entender assim: quando sofremos, temos duas opções. Murmurar, primeira, murmurar, como Israel,
que morreu no deserto sem ver a promessa, né? Ou lamentar como Jeremias ou como Jesus, que abriram suas dores a Deus, mas permaneceram gratos e fiéis. Então, duas opções que todos nós temos, né? Murmurar nos afasta de Deus e contamina os que estão ao nosso redor. E isso contamina. E é uma coisa que tem que tomar cuidado. Tem os advogados do inimigo. Eu ouvi falar, me disseram, me contaram, os 3. Tem que tomar cuidado com isso aí, né? Tem que tomar cuidado. Mas isso é assunto para uma outra reflexão. Mas tem que tomar cuidado. Então, murmurar nos afasta de Deus e contamina os que estão ao nosso redor. Lamentar nos aproxima de Deus e nos faz depender mais dele. Olha a diferença, né? E o que Deus espera não é um povo que esconda a sua dor, mas um povo que saiba transformar a sua dor em oração. Transformar a dor em oração. Faz a gente refletir, né? Transformar a sua dor em oração. Jó fez isso. Jesus fez isso, né? Jeremias fez isso. É algo a gente rever, né? Isso aqui cravou no meu coração, hein? Transformar a sua dor em oração. Forte. O que Deus espera não é um povo que esconda a dor, mas um povo que saiba transformar sua dor em oração. É forte. E com isso nós chegamos aqui à conclusão. Qual que é a conclusão que nós chegamos dentro disso? A murmuração, ela revela um coração ingrato. A lamentação revela um coração grato, mesmo em lágrimas, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, mesmo na luta. A lamentação ela revela um coração grato. Quem murmura, perde a promessa. Quem lamenta, encontra consolo. Forte, hein? Quem murmura, perde a promessa. Quem lamenta, encontra consolo. E ali tem uma referência no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aí, ó. Bem conhecido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando a dor vier, não murmure, não reclame. Lamente diante do Senhor com lágrimas de gratidão, e ele transformará sua dor em esperança. É muito bonito. Então faz a gente refletir, né? Faz a gente pensar, né? Será que nós estamos lamentando? Será que estamos murmurando, reclamando? Qual a atitude que nós estamos tendo diante das provas, diante das adversidades, das lutas que todos nós passamos, cada um na medida a qual precisa passar? Qual é a nossa atitude? O que estamos fazendo? Será que nós estamos... a dor
que nós estamos passando, estamos transformando ela em oração? Será que as dificuldades que nós estamos passando, elas estão se tornando orações diante de Deus? É algo que nós venhamos a refletir nas nossas ações, no nosso dia a dia. Por quê? Porque como a gente refletiu, a lamentação, ela vem de um coração grato. A murmuração vem de um coração ingrato. Isso quando a pessoa não culpa a Deus, né? Às vezes a pessoa toma uma decisão, uma atitude premeditada, uma escolha que está totalmente fora daquilo que Deus tem para ela, não dá certo, reclama e ainda diz que o culpado é Deus, porque permitiu. Aí é difícil, né? Como diz um pastor amigo meu, aí tem que apanhar de gato morto é o gato miar, né? E aí é feio, né? E tem, porque às vezes falta discernimento, né, para entender a situação. Então que venhamos a lamentar com o coração grato e que a nossa lamentação ela venha se tornar uma oração no meio da dor diante de Deus, né? Que venhamos ser um povo que saiba transformar a nossa dor em oração, né? Então isso é muito forte, é tremendo. Se essa palavra ela falou com você, assim como ela falou comigo, mande para alguém. Mande para alguém, compartilhe, né? Eu louvo a Deus por cada oportunidade que Deus tem dado de estarmos aqui nesse momento de reflexão para aprender um pouquinho mais da palavra, né? É tirar um tempinho para Deus, para a gente vir refletir sobre nós dentro da palavra dele. Isso é importante, né? Faz a gente aprender cada vez mais. E se você aprendeu, que bom, que bom. Eu digo que eu aprendi aqui. Aprendi. Mas seja um canal de bênção. Eu sempre digo isso. Seja um canal de bênção e mande para alguém. Mande. Faça a diferença na vida de alguém. Amém? Pessoal, então por hoje é só. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, né? Como eu sempre digo, os comentários aí embaixo estão totalmente liberados aí para você expor a sua opinião. Gostei, não gostei, tenho a seguinte opinião, isso, aquilo. Tá aí para que você venha colocar a sua opinião. E sugestão de temas também, né? Sugestão de temas aí para que a gente venha aprender juntos. Muitas das vezes aquilo que você tem, assim, queria saber o que a palavra de Deus quer dizer. Às vezes é uma coisa que eu também quero, outras pessoas querem. Então com isso a gente aprende todo mundo junto aqui, né? Aprendemos todos juntos com essa grande palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável de aprendizado e sabedoria. Tá bom, pessoal? E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Ative a notificação aí, que sempre quando sair conteúdo novo você vai ser notificado. Estamos aí nessa caminhada aí, trazendo todos os dias conteúdo, né? Todos os dias, né? Para que essa palavra de Deus venha alcançar mais pessoas, né? Tá bom, pessoal? Pessoal, então Deus abençoe. Que o nosso Senhor, nosso grande Deus, venha derramar sobre as nossas vidas sabedoria, entendimento, discernimento, e que venhamos ter sempre um coração grato. E aprendizado de hoje, que venhamos, né? Que venhamos através, ou seja, que venhamos ser um povo,
Um povo que saiba transformar a nossa dor em oração. Né? Isso aqui cravou demais no meu coração. Vamos tentar colocar em prática, né? Tá bom? Fica com Deus. Te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.